boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Campeão, o talk show aqui da Rede 98. Hoje falando com um grande campeão, uma enciclopédia do futebol, Ricardo Drubsky. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, Ricardo. Você que tem tanta história aí, que eu sei que são vários clubes, várias pessoas que você ajudou a colocar no mercado, a gente vai falar delas, e exercendo diversas funções aí, inclusive autor. Eu tenho um livro do Ricardo sobre futebol, então a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, e espero que essa uma hora aí seja o suficiente para a gente explorar quase tudo. Obrigado, Sérgio. Um abraço a todos que estão nos vendo aí e vão ter a paciência de nos ouvir um pouco, né? Eu fico especialmente feliz de ter sido convidado por você também, né? O Vinícius, que é um companheiro já de muitos anos aí, que está sempre, ele na dele e eu na minha, nós estamos sempre trombando aí no futebol. E a 98, que sempre tem muito carinho comigo, né? Então, a gente que é de Belo Horizonte, nascido e criado aqui, nascido e criado no futebol de Belo Horizonte, a gente tem histórias legais aí para contar e ainda uma vida longa pela frente aí no mundo da bola, se Deus quiser. Aliás, o Vini, nosso produtor aqui, eu falo que ele é outra enciclopédia do futebol. Que vira e mexe, nós estamos batendo papo de futebol aqui, aparece. Porque teve aquele jogo em 92, aí ele grita ali do fundo, o gol foi do fulano, ele já sabe tudo que acontece aqui. Aí eu acho que é mais ou menos igual o seu caso, vai contar sobre tudo aqui para nós. Eu tenho muitas histórias, eu passei assim, eu sou um camarada, eu gosto dessa parte literária também, então eu tenho um quê de sensibilidade um pouquinho mais acurada, né? Mas eu não gravo muito datas. Eu, sinceramente, os meus auxiliares, quando eu estou aí trabalhando, poxa, mas você não lembra? O seu time ganhou? Eu falei, data eu não lembro muita coisa não, mas eu lembro os pecados e os milagres, eu lembro os resultados todos. finais. Eu lembro. E como que começa essa história no futebol, Ricardo? Você era aquele menino que, nascido em Belo Horizonte, jogou bola ou já começou aquele famoso caso tipo meu, a falta de talento te levou para ir para a área fora do campo? Olha, fica muito fácil falar aqui o que eu quiser, né? Reinventar uma historinha minha do início, mas eu frequentei campos de várzea em Belo Horizonte, meu sonho era ser jogador. Tenho aí pelo menos uns 10 amigos da minha época de criança, adolescente, início de juventude, que se transformaram em jogadores, cada um num nível, né? Então, assim, o Hélio dos Anjos foi um que virou goleiro e fazia parte ali. O Hélio é daqui? O Hélio frequentou aqui a amizade dos amigos que eu tinha, e eu conhecia aqui ainda muito garoto. Tenho amigos que jogaram no Flamengo, no Santos. Tem um amigo irmão que está nos Estados Unidos há muitos anos, que ele jogava no Vila com o Luizinho, o ex-atlético, Cruzeiro, seleção, e ele foi para os Estados Unidos já há mais de 40 anos, e lá ele mexe com futebol desde sempre. Então, assim, mas tinha tudo para ir, mas não fui, porque até que o talento eu tinha alguma coisa de habilidoso, mas aquela coisa, naquela época, futebol era para vagabundo, né? Entre aspas, então eu tinha uma família humilde, mas assim, a preocupação da minha mãe e dos meus irmãos para que eu estudasse, aquela coisa toda. Mas continuei correndo atrás da bola até pelo menos meus 20 anos, aí a busca de prazer, né? Mas aí eu fazia economia, cheguei a fazer 2 anos de economia e realmente falei, poxa, o meu negócio é futebol. Então eu falei, eu vou ter que largar isso tudo. E larguei e aventurei num vestibular, assim, estudei e tudo. Passei na Federal, na época nós só tínhamos a educação física da Federal. Passei, fiquei muito feliz ali, para mim foi um pontapé. Com 22 anos eu já estava à beira de campo como treinador e estou fazendo aí agora no início do próximo ano 42 anos de futebol. Que beleza. E estou aí sim, rodei para tudo quanto é lado e me sinto um apaixonado, assim, estou desde 4 horas da manhã, hoje nós estamos aqui gravando um programa, tem 6 horas que eu já estou trabalhando, estou montando um curso agora que eu vou lançar, não paro, Sérgio. Estou aí, se sentar hoje, o mais moderno dos modernos no conhecimento tático, no conhecimento do treino, do jogo, no futebol, aqui do meu lado.
o mínimo eu não vou quebrar muito. Não vai passar vergonha, não, mas também esse mais moderno aí não tem um pingo da experiência que você tem. Pode ser, mas então eu me sinto assim muito energizado e apaixonado por isso que eu faço. Mas eu acho bacana isso que você falou uma coisa, eu acho que não é nem que o futebol era para vagabundo, é porque eu falo isso muitas vezes em palestra que eu vou fazer dessa evolução do futebol, mas era uma época que não se tinha um glamour e vivia tão bem como se vive hoje com salários de futebol. Exatamente. Então você acabou indo para um outro caminho. E eu gostei quando você falou a palavra aventurar, eu entendi, não de forma pejorativa, mas porque também a opção de se fazer educação física naquela época não abria um campo igual hoje já se faz. Igual hoje a gente tem vários treinadores, e eu quero falar aqui dos seus discípulos também, Ney Franco, Anderson, dentre vários outros que são dessa escola. Mas quando você opta para ir para a academia, na federal, não tinha ainda assim, esse cara vai fazer trabalho com futebol. Era o contrário, né? Era o beira de campo ali, que era o cara considerado que ia ser um grande treinador. Eu, para começar, a decepção minha na educação física, eu até hoje sou apaixonado, eu até hoje estudo, dedico, não sou cientista do esporte, mas eu estudo muito ciência, todas as ciências que incorporam esse escopo de performance no esporte, e mais atento ao futebol. Mas a primeira aula que eu tive de uma determinada disciplina, não vou falar o professor, nós fizemos uma dinâmica e ele falou assim, se vocês acham que vão ganhar dinheiro com a educação física, aproveitem que hoje é o primeiro dia da escola e podem sair. Eu fiquei tão revoltado com aquilo, porque eu falei... Estimulante, né? Eu estou entrando para esse aqui atrás de um sonho. Passaram-se os anos, ele continuou com um carrinho popular e eu já estava com um carro importado. E não quer dizer nada, mas enfim, está na mente das pessoas o poder de transformação. Na mente, na competência, mas a mente é que o conduz né? Então, entrei para a educação física por vocação. Aliás, demorei a entrar. Entrei para economia porque eu não sabia nadar e até hoje eu não me aventuro. Eu só morro afogado se o avião cair no meio do mar. Eu não aventuro, nado ali numa piscina mais ou menos. Mas depois eu resolvi encarar. Falei, não, eu vou. Aí fiz 10 cursos de natação e só perguntei para o meu professor, assim, que estava fazendo vestibular na época, prestando, depois foi meu professor na faculdade. Ele falou assim, bem, amigo, eu falei com ele, eu não consigo chegar do outro lado da piscina. Alguma coisa vai acontecer comigo. Ele falou, você só não pode andar. Mas eu posso parar? Falei, estou em casa. Eu dei 2 braçadas, parava, 2 braçadas, parava, cheguei do outro lado, 0 não tirei. E você tinha Cooper, tinha habilidade, tinha provas práticas das modalidades. Você tinha que passar nessas provas práticas Mas cheguei, entrei entre os 100, quase 2.000 candidatos, entrei entre os 100. Lá também eu descobri um tesouro da minha vida, que foi minha esposa, né, que eu casei com ela, então nós nos encontramos lá, minha turma. E aí, para mim, educação física foi tudo. E ali você já focou para ser técnico, até porque não se falava tanto de gestor de futebol na época. Não tinha isso, né? Você já foi ali se preparando. Eu fui preparador físico, até por contingência, muito precocemente eu fui preparador físico do Cruzeiro. Que é a origem do Parreira também, né? Eu fui preparador físico do Cruzeiro. Marco Antônio Lopes Sá, que era o preparador físico titular. Eu fui no lugar dele numa Copa São Paulo, que o Chafi Felipe era o diretor da base. E o Marco Antônio Lopes Sá, através da educação física, falou, eu preciso de um preparador físico para me substituir, porque eu tenho umas competições aqui de karatê, ele sempre... Aí ele aí eu fui e fiquei conhecendo o Antônio Francisco de Jesus, que foi um treinador de sub-20 do Cruzeiro, e o Chafi Felipe, que foi meu padrinho de casamento, fiquei muito próximo dele, foi meu padrinho depois que eu o conheci, né? Eu já não o conhecia. Passaram-se 2, 3 meses, o Antônio Francisco de Jesus me chamou para trabalhar com ele no Cruzeiro. E passou um mês, o Odilon Guimarães foi para a Arábia com o Carlos Alberto Silva, a convite de alguém para ir para a Arábia. Aí o Marco Antônio Lopes Sá assumiu a titularidade na preparação física e eu, aluno de educação física, já estava sendo o segundo preparador físico do Cruzeiro. Foi seu primeiro emprego, então? Bom, meu primeiro emprego foi Venda Nova. Não, como futebol. Com futebol, Com futebol foi Venda Nova. Concomitante à faculdade, você já começou a pegar... Daí logo apareceu a preparação física do Cruzeiro, mas aí tem um episódio com o Jair Pereira. O Benito Massi chegou para mim de uma maneira muito esperta, o falecido Benito, falou assim, Ricardo, está chegando um treinador jovem, muito promissor.
e seria importante. Naquela época, o Cruzeiro não era o Cruzeiro em termos de expressão financeira. Aí ele pegou e falou assim, você vai pegá-lo no aeroporto e vai ser o camarada que vai transportar. Eu falei, o presidente está sendo camarada comigo, mas ao mesmo tempo está quebrando o galho, de não dar um carro para o Jair Pereira, de não ter ninguém para dirigir para ele. Era o Jair Pereira? Eu fui realmente o motorista do Jair Pereira, entre aspas, né? E um grande amigo, almoçava, jantava lá em casa, a gente ficou muito amigo, e ele chegou para mim e falou assim, pô, você quer ser treinador ou preparador físico? Eu falei, Jair, eu quero ser treinador, mas eu não vou pegar o lugar de ninguém saindo da minha função de preparador. Não, eu sei, eu estou brincando, porque tinha aquela rivalidade. Hoje o acadêmico, ele é professor, ele é treinador com mais frequência, porque o caminho foi aberto. Parreira, Carlos Alberto Silva, Cláudio Coutinho, Ricardo Drubski, depois do momento. Então hoje é muito simples, você vê aí quantos treinadores de origem acadêmica nós temos no mercado brasileiro e internacional. Então é mais ou menos assim que a vida foi começando, e eu, aluno de educação física, já saía nos jornais aí da cidade, né, com página inteira, com Cláudio Adão, com Vladimir, com Ademir Keif, já frequentando... O nosso saudoso Beneci Queiroz já estava no Cruzeiro? Já estava no Cruzeiro. Quando o Beneci Queiroz era simplesmente tudo. Fazia tudo. Ele era almoxarife, ele era o advogado do clube, ele era o supervisor do clube, ele era o diretor de futebol do clube, ninguém treinava no gramado se ele não autorizasse. Enfim, a toca era dele. E chegou a ser treinador também no jogo do Cruzeiro, né? Num período muito curto. Acho que um ou dois jogos só, e salvo engano, foi o jogo que o Garrincha jogou pelo Cruzeiro. Eu lembro dele contando. Teve um jogo que o Garrincha jogou pelo Cruzeiro. Acho que esse é um amistoso, Cruzeiro e Democrata. Esse caso era maravilhoso, ele adorava contar. E aí chegaram lá, o Beneci, salvo engano, foi o técnico do Cruzeiro nesse dia. Um caso antigo desse amistoso. Eu tive o Zanca Rabo com o Beneci. Até porque ele nunca foi fácil. Hoje não, né? Mas enquanto vivo, nós tivemos. Ele me indicou para o Cruzeiro algumas vezes, para voltar, porque no Cruzeiro foram 5 vezes. Então, um grande amigo, mas o início não é fácil, porque o Beneci não era fácil. Imagina. Ele batia no peito mesmo, para querer nas coisas e tal. Mais uma figura... Mas quem conviveu fala isso, todo mundo gosta muito, sabe a importância dele, muito, né? E esse carinho, esse trato para ajuda de todo mundo, né? Enfim. Ele era fantástico. E aí, como foi essa transição? Você continua preparador um tempo ou no Cruzeiro você já vira treinador? Uns 3 ou 4 anos. Aí dali eu saio para o Equador. Eu peço o Benito Massi, Benito, presidente, eu estou precisando melhorar, eu acabei de casar, estou precisando melhorar um pouquinho a minha faixa salarial, porque eu era fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, fisiologista, recuperador de atleta lá, porque não existiam essas funções. Trabalhava 12, 15 horas por dia, então, para fazer tudo. Não existiam essas funções. Eu era tudo, festa de filho de jogador. Eu organizava lá na sede do Barro Preto, organizava o salão, falava com o nutricionista. Supervisor, então, também. Fazia de tudo. E aí ele pegou, Ricardo, nós estamos renovando o contrato aí de fulano e fulano. Falei, presidente, eu ganho uma merreca, o que eu estou querendo é 2 grãos de milho e o fulano vai ganhar 4 espigas, eu quero pouquinho. Aí apareceu o Rui Guimarães me convidando para ir para o Equador e eu fui, ganhando quase que a mesma coisa. Como preparador. Ganhando quase a mesma coisa, mas numa condição assim que valeu a pena, por quê? Porque me colocou no mercado. Aí eu já voltei treinador. Já ia pegar uma experiência internacional, mas você foi como preparador. Preparador físico, aí o Rui caiu lá com 3, 4 meses, eu permaneci com o uruguaio. Aí eu voltei para o Brasil já como treinador de sub-20, aí vai para aqui, fui para Portugal como adjunto, voltei para treinador de sub-20. E esse treinador sub-20, quem foi o que te deu essa primeira oportunidade no Brasil? Foi o Venda Nova, o Zico, que foi até diretor do Cruzeiro também, o Zico foi uma figura fantástica, presidente do Venda Nova. E aí, depois dali, eu fui para Santa Teresa, fiquei 1 ano no Sub-20 de Santa Teresa, trabalhei com o Ronaldo Luiz, trabalhei com vários jogadores que passaram. E na época esses times tinham condição de pagar um salário melhor que preparador de clube profissional? Não, é porque você queria ser treinador mesmo. Fui. Ô, Sérgio, eu fiz coisas, eu trabalhando com o André Figueiredo agora no esporte, ele falava tomadas de decisões, porque o André fui eu que coloquei ele no Atlético há 20 anos atrás. Eu convidei, ele foi ao lançamento do meu livro, da primeira edição. Aí eu falei, André, e eu já era diretor da base do Atlético. Falei, André, eu preciso falar com você. Aí ele falou, tá bom, me dá seu número aí. Aí naquele dia mesmo eu liguei para ele, a esposa dele atendeu, telefone fixo ainda, a esposa dele atendeu e,
o Ricardo Drubis quer falar, falou, André, eu quero que você encontre comigo amanhã lá no Atlético para a gente conversar. Aí ofereci para ele o cargo de coordenador de captação. E que foi uma das funções que hoje a gente tem analista de mercado aí para tudo quanto é lado. Eu tive 40 dias em Portugal, na Holanda, pelo América, onde eu vi os scouts do Final trabalhando. Então tinha scouts do mundo reunidos, todos do Final, discutindo possibilidades de captar aqui, captar ali, jogador mais jovem, jogador mais assim. E eu trouxe uma ideia mais ou menos. Aí eu já lancei no América, coordenador de captação, no Cruzeiro, depois que eu fui coordenador de captação, no Atlético e no Atlético Paranaense. Foram os 4 clubes que eu trabalhei como diretor de base. Aí pus o André para trabalhar nessa função. 1 ano e meio o Cruzeiro me convidou, o Vilmar de Oliveira Costa me convidou. Eu saí de diretor da base para ser treinador do Sub-20 de novo do Cruzeiro. De novo, não pela primeira vez, mas eu volto para o Cruzeiro. E aí o André fica no meu lugar e começa a crescer e ficou 15 anos no Atlético como diretor de base. Aí ele falava comigo, você tomou decisões erradas, hein? Eu era um baita diretor do Cruzeiro, já tinha trabalhado 1 ano com o Filipão, campeão da Copa do Brasil, com o Marco Aurélio. 90. Que foi 2000. 2000, é. 2000. Aí, Supercopa aí, 2000. Que o Filipão vai direto para a seleção brasileira. O Filipão vai para a seleção brasileira. É campeão. Aí eu trabalhei com ele 1 ano, aí o Maluf fica disponível no mercado. Parece que ele estava na Octagon com o Atlético, aquela coisa toda. O Alvimar chega para mim, que é jeitinho do Alvimar, né? Ô, Ricardo, eu não quero te perder, cara, mas eu não gostaria de perder o Maluf. Se você falar que não quer sair do profissional, eu não vou trazer o Maluf. Eu falei, ô, Vilmar, você vai contar essa para mim? Ele me voltou para a base. Mas falou, mas você vai continuar ganhando prêmio no profissional, você vai continuar com o seu salário que você estava no profissional, porque você... Falei, tá bom. Eu com 2 meses de base, eu fui para o campo. Larguei o Cruzeiro e fui para o Ipatinga. Para treinar. Aí ele falou comigo, Ricardo, você vai largar o Cruzeiro para ir para o Ipatinga? E assim eu fiz 2, 3 vezes. Atlético Paranaense, diretor da base... O Monte Azul me convidou, 2ª divisão do Paulista, fui para o Monte Azul. Do Monte Azul fui para o Tupi, campeão brasileiro de Série D, Volta Redonda, fiz um ótimo campeonato carioca, Atlético Paranaense, subimos em 2012. Então eu fui fazendo, isso me prejudicou, Sérgio, porque tem gente no mercado que me vê como diretor, tem gente no mercado que me vê como treinador, e eu não ter definido isso assim, o que você faria diferente se fosse... Mas eles vêm a oportunidade, você não quer também deixar passar. Meu medo de ficar desempregado era uma situação... Treinador profissional, qual foi seu primeiro clube? Treinador profissional foi o Mamoré. Saí do sub-20 do América, campeão da Copa São Paulo. Eu esperava... Aquele América campeão da Copa 96, São Paulo? Grande time, já entrevistou muita gente dele. Fui eu o treinador ali. 1 ano de 96, mais ou menos, foi não? 95 eu trabalhei o ano inteiro, fui vice da Copa BH contra o Cruzeiro, perdemos nos pênaltis. Em novembro tinha uma Copa São Carlos muito boa, ficamos em 3º lugar, fizemos jogos maravilhosos, e na Copa São Paulo fomos campeões, em cima do Cruzeiro, 2-1. E aí renovei o contrato com a América, sub-20, e falei assim, poxa, vai subir. Aí veio o Mamoré e me convidou. Aquele Moraes, ex-zagueiro do Cruzeiro, ele fazia uma tabelinha com ele era diretor do Cruzeiro, fazia uma tabelinha com o Mamoré emprestou todos os meninos da base que disputaram a final da Copa São Paulo. Então eu fui para o Mamoré dirigir o time que eu fui campeão em cima dele. Na Copa São Paulo. E cheio de gente que deu certo depois. Muitos. Aí foi a primeira oportunidade como treinador profissional, ali você falou, gostei disso aqui agora. Fiquei 1 ano e meio ali, 1 mês e meio, viemos fazer um jogo pelo Mineiro contra o América, no Independência. Campeonato Mineiro profissional já. Aí ali nós ganhando de 1-0, no finalzinho, arrumaram um pênalti pro América lá, 1-1, mas à noite o Salu me convida para voltar. Aí eu já largo o Mamoré e já vou ser 96, treinador do América até o final do ano. Profissional já também, aí já consolidado no profissional. Aí dali não larguei mais. E com todo respeito ao Mamoré, a primeira grande, então, oportunidade profissional com a América é outro tipo de repercussão, né? Disputamos o restante do Mineiro, fizemos vitória bonita contra o Atlético, o América estava numa situação difícil. E fizemos um brasileiro também com condições financeiras muito baixas, mas fomos o líder da primeira fase classificatória. Depois fomos para o mata-mata
e perdemos para o Náutico lá de 3-0. Viemos jogar na Independência com o estádio abarrotado. O Salum colocou o ingresso a R$1 e tinha 3 charangas, a do Cruzeiro, a do Atlético e a do América. Tinha gente, nós, nem o Náutico, conseguimos entrar com o ônibus naquelas dependências. Sim. Nós descemos um quarteirão antes. Que loucura. E viemos no meio da torcida, todo mundo batendo nas costas, falando, vamos ganhar, e te dando cascudo no Náutico, né? Ganhamos de 2-1, o último jogo do Toninho Cerezo. Ele, no intervalo do jogo, ele disputou a segunda divisão comigo toda. Eu não lembrava que o Torinho tinha jogado aqui na América. Jogou na América. Olha só. Muita gente não lembra que ele jogou no Cruzeiro. O Cruzeirense lembra, que ele salvou a gente. Lembro. Mas no América eu não lembrava. Ele foi um grande, assim, eu não sou um grande amigo dele, mas assim, em 2 oportunidades no América, ele meu jogador, ele foi bem claro, falou assim, Ricardo, eu estou aqui para fazer um sonho do meu pai. Porque eu falei assim, poxa, acabei de fazer o Mineiro, tá vindo o Cerezo encerrando carreira, vai pegar meu lugar como treinador, né? O Salum teve essa preocupação de reunir a gente e falar, Ricardo, estou trazendo aqui, o Cerezo não vai ser treinador do América, ele vai vir para ser... E ele está vindo aí, ele falou assim, eu quero que você me trate como um jogador de júnior, sub-20, e eu não serei o treinador no seu lugar, nem morto. Mas falou uma expressão que eu não me lembro. E como de fato não foi um parceirão, assim, ele ajudou a levantar, puxava a fila com 40 anos, puxava a fila, e chamava a atenção dos meninos, ele era um ídolo nosso. E quem olhava para ele, esses meninos, deve ter sido uma loucura, né? Eu tenho um caso, eu não sei se eu já contei ele aqui no Fala Campeão, Drubsky, mas para você, eu acho que eu não contei. 2014, Copa do Mundo aqui do Brasil, eu estava almoçando naquele parrilha ali no Pátio Savassi uma vez, e dei a sorte de estar numa mesa que o Cerezo estava do meu lado, e aí, de repente, eu olho para a mesa da frente, estava o Mourinho, estava aqui para ver a Copa. Que bacana. De repente, eu acho que ele não tinha visto, alguém conta. Então, eu testemunhei. O Mourinho levanta a ponta, ele vai lá, cutuca o Cerezo, abraça e fala em alto e bom som. E esse foi um dos maiores que eu já vi na vida. Então, você imaginar você ser elogiado pelo Mourinho, aqueles portuguesão fechado, bacana, não é um negócio. Então, isso aí mostra o tamanho do Cerezo, assim, né? As viagens que a gente fazia pelo Brasil... Ele dava maior atenção para todo mundo, fazia um roda em volta dele para conversar, e ele gostava de uma resenha, pescador, né? Eu tenho 2 fatos rápidos com o Cerezo, assim, que são fantásticos. O primeiro ele chegou, começou a fazer treino à parte, aquela coisa toda, e o CT Lana Drummond ainda não estava arrumadinho como está hoje, está muito bacana, eu já treinei lá agora com o Sport há uns poucos dias atrás, e vi que está muito bonito. Mas estava lá com aquele segundo campo bem difícil e o primeiro campo lá embaixo sendo construído e aquele primeiro de todos lá embaixo estava meio que recuperando, alguma coisa assim. Aí nós estávamos treinando num campo, uma chuva, e eu naquela negócio de querendo ser autoridade, o mais novo que o Cerezo, pedi autógrafo pro Cerezo umas 5 vezes. Eu mais novo que o Cerezo, eu querendo ser autoridade, mas ao mesmo tempo doido para ver esse cara jogar, cara. E aí... ele tá lá fazendo voltinha em volta do campo, treinando, aí segunda parte do treino, ele vai entrar. E vai entrar no time B, porque eu não vou pôr no time A, porque tá chegando agora e tal. Aquela coisa de querer mostrar autoridade e tal. Aí eu falei, Cerezo, rapaz, ele veio, olha quantos meninos eu já fiz testes, veio como se fosse um garoto, veio correndo e tal. Falei, você faz isso, beleza. O que tinha de poça d'água naquele campo, que tá longe de ser os campos que hoje o CT do América tem, esse cara destruiu o meu time titular. Destruiu. A diferença, porque eu já vi algumas pessoas falando, depondo sobre Roberto Carlos e Ronaldo no Corinthians, que realmente é diferente de treinar com esses caras. A forma de bater na bola, de posicionar. Esse camarada, ele brincou, ele organizou o time B todo e eu lá, sabe, tipo assim, não, tem que me colocar de tem titular. que passar por esse estágio aí, tá? Então foi uma experiência linda que eu tive com ele. E a outra foi hilária, porque a gente foi fazer um jogo casado na Série B, jogamos, se eu não me engano, contra o CRB lá em Alagoas, e íamos ficar 1 dia, 2 dias, 1 dia e meio lá para jogar depois contra o Joinville. E nós fomos fazer um treino na praia, aqueles treinos de puxar com a turma que não jogou, e a turma que jogou faz só o migué. O Cerezo chegou para mim e falou, Ricardo, eu quero pagar o almoço para a turma aí. Um almoço na praia, mas eu queria pagar, mas... vai ter cerveja se você falar que pode ter, se não tiver também não tem problema, só porque eu quero pagar, né? Falei, Cerezo, tudo bem, então, não tem problema. Aí eu cheguei no Zé Borges, grande Zé Borges, tá lá em Patos de Minas, lá,
que era um supervisor modelo Beneci. Supervisor manda tudo. Manda tudo. Ele falou, Ricardo, não, eu pago. O América paga. O América falou, Zé, então conversa com ele lá. Aí o Cerezo falou, não tem problema pagar não, pode pagar. E na mesma, eu falo com sinceridade que o América não tinha um décimo do que tinha de potencial financeiro hoje que tem. E o Cerezo muito consolidado já. O Cerezo mandou descer lagosta, camarão, prato disso, bobó daquilo e tal. Eu falei, Zé, como é que nós vamos pagar isso aí agora? Quem pagou foi o Cerezo. Quem pagou no fim das contas foi ele, então. Foi ele que pagou e a gente conseguiu contornar e tudo. Prazer dele. Eu falei, poxa, ele queria pagar e acabou, pagou. Né? Então, assim, são coisas que a bola nos mostra, né? E que a gente... O cara que tá por aí hoje, vira e mexe, eu tô correndo ali, Belvedere, vejo andando e tal, uma pessoa que acabou sendo ídolo de Minas Gerais, né? Porque, claro que a história dele é no Atlético, a principal, mas é o que você falou, contribuiu no América e contribuiu uma figura humana, depois. Fantástica, um ex-atleta dos mais alto nível. Me levou pro Atlético depois para ser o treinador do profissional. Ah, foi ele que levou? Me levou e uma pena que a gente encontrou um Valdir do Bigode no meio do caminho, né? Então a coisa não andou, mas ele foi um camarada muito importante para mim, me ajudou ali. E depois fizemos a licença Pro juntos. Eu, como aluno, eu dei aula, eu sou um dos fundadores do curso da CBF, e dei aula ali 15 anos. Mas eu fiz a licença Pro. E aí eu fiz a licença Pro com o Toninho Cerezo também como companheiro de curso. Bacana. Né? Ele, Adilson Batista. Depois teve uma história legal, foi do Vitória há muito tempo, ajudou muito, foi no exterior, bacana. No esporte também, o pessoal gostou muito dele como treinador. Legal. Figuraça, muito... um ícone mesmo do futebol brasileiro e mundial. Assim como você, né, Ricardo? Nós temos muita história para contar. Vamos dar um break rápido, que a gente tem que fazer o nosso intervalo aqui do Fala Campeão. A gente volta já já. Eu quero que depois perguntar de outros personagens importantes na sua vida que eu sei que tem aí. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta aqui com o nosso Fala Campeão, escutando muita história boa com o nosso grande campeão Ricardo Drubis, que aqui estava relatando agora a bonita relação que teve com o Cerezo, né, de treinador e jogador ali, mas que perdura até hoje com casos muito, muito legais. Mas só para a gente ficar um pouco em Minas Gerais, para não falar demais, conta para a gente um pouquinho da sua experiência então. Você falou agora da sua primeira como treinador no América. Depois você foi treinador primeiro de Cruzeiro ou Atlético? Treinador? Treinador, eu fui do Atlético. Quando eu estava no Ipiranga de Maiuaçu, eu fui campeão da Série B. Então subimos para a primeira divisão. Fiz uma primeira divisão com lindas vitórias. Empatamos com o Cruzeiro, vencemos o América, vencemos o Atlético. Foi a melhor campanha do Ipiranga de Maiuaçu de todos os tempos. Aí terminei lá, o Nélio Brant me liga e fala, Ricardo, eu quero você no meu sub-20 do Atlético. Eu falei, poxa, eu já tinha passado pelo 94, eu tinha sido campeão da Supercopa São Paulo com o Atlético, campeão mineiro, campeão da Supercopa Mineira com o Atlético, fui para o América, aí passei aquela campanha que eu te falei, campeão da Copa São Paulo, aquela coisa toda. E aí voltei para o Sub-20 do Atlético, que ele falou assim, assim que eu tiver uma vaga no profissional, você será o meu treinador do profissional. Aí eu fui... Nisso eu já tinha sido treinador do América Profissional, né? Já tinha sido treinador do América Profissional. Foi em 96 que eu fui treinador do América Profissional. Isso era 99. Aí, 98 para 99. Aí, em 98, no finalzinho de 98, eu saio de Ipiranga, termino lá, venho para cá, começo a trabalhar o time para ir para a Copa São Paulo. Inclusive, Mancini lateral. Eu fiz ele de lateral nessa época. Ele era volante. Já teve com a gente aqui também. Pus o Mancini fala isso, no meu livro ele escreve isso. E aí eu coloco o Mancini de lateral. Naquele ano a Inter de Milão já queria comprar o Mancini. Não comprou, o Atlético não quis vender. Aí esse menino foi emprestado aqui e ali. No segundo semestre volta com o Levir Coupe para o Atlético. Faz um campeonato brasileiro fantástico. Termina o contrato. Foi embora. Foi livre? Foi embora para Roma. E foi para Roma primeiro, eu acho. Foi para Roma. E aí o Atlético não teve nenhuma resposta. Aí eu vou para o Atlético Mineiro Sub-20. Na Copa São Paulo, o Carlos Alberto Torres cai aqui. Teve até uma desavença com o Cerezo.
E o Cerezo, diretor, me chama para ser o treinador do Atlético. Aí quando eu falo que hoje meu coração está lavadinho, né? Encontrei um Valdir do Bigode na minha vida, o Valdir estava insatisfeito no Atlético na época, né? Não queria ficar, aí o Atlético com dificuldade financeira, a cidade do Galo nunca passava longe de ser uma cidade do Galo, era um local para treino, tinha o campo lá e a gente ia de ônibus para treinar lá, voltava para a Vila Olímpica para poder trocar de roupa, tomar banho, essas coisas. E aí teve uma desavença e nesse meio tempo não foi possível a minha permanência, sabe assim? Eu perdi uma grande oportunidade, treinador do Atlético. E dali eu fiz uma ciranda de 3, 4 clubes pequenos, e aí que entra a parte de diretor na minha vida. O Salum, que eu tenho um carinho, um prazer muito grande de ter tido ele na minha vida, e não foi tão simples o nosso encontro, nosso início foi beira de campo com briga, eu treinador do Atlético, ele diretor do América, e nós brigando. E o homem é bravo. É bravo. No braço eu não ia encarar ele não, só no argumento mesmo. Mas aí o Salum, depois desses 3, 4 clubes que eu passo, depois do período meu que eu passei no Atlético, quer dizer, eu estava mesmo em parafuso. Ele falou, Ricardo, vem ser o meu diretor da base. Você não merece isso que está acontecendo com você. Primeiro convite, então, para você ir para gestão. Aí eu falei, ô, Salum, diretor... Gosta de campo, né? Geralmente o diretor é o inimigo do treinador, né? A gente tem isso, o treinador tem isso. Ele falou, não, então vem ser meu manager. Ele nem lembra disso. Não, manager eu vou, eu não sabia o que era, fui no dicionário para depois saber o que era manager. E aí eu fui ser o manager da base do América. E fiz tudo com muito carinho, fiquei lá quase 6 meses, ganhando um bom salário aqui em Minas. Dei aquela resfolegada, sabe? Foi bom. Aí com menos pressão da de campo do dia inteiro, né? Muito menos. Trabalha-se muito também, mas você não tem aquele negócio do perdeu o quarto é burro, ganhou o domingo é inteligente, né? Com certeza, com certeza. O ambiente brasileiro para o treinador de futebol, e agora executivo também, mas para treinador de futebol é muito perverso, é muito ingrato. Mas aí que o bonito está aí. Chega dezembro, o América estava com uma gestão profissional meio que terceirizada, e aí o diretor do profissional do América, que agora eu acho que era o Alexandre Faria, foi pro Atlético. Aí os caras, Ricardo, quebra o galho para nós lá no profissional. Flávio Lopes era o treinador. Flávio Lopes ficou com uns olhos desse tamanho para mim, que sabia que eu era treinador, e eu para encostar no Flávio Lopes, que daqui a pouco ele estava até perguntando, Ricardo, o que você acha e tal. Fomos campeão da Suminas juntos. Ó, que bacana. Foi legal e tal. Aí você vira diretor profissional, primeira vez. Foi diretor do profissional, assim, meio que improvisado, e aí ganhamos do Cruzeiro 2-1 no Mineirão, título da Copa Suminas, Parará, à noite, quem me liga? Alvimar de Oliveira Costa. Ricardo, é Alvimar, você não me conhece? Eu falei, eu conheço você da televisão e tudo, mas você pode ir lá no frigorífico conversar comigo amanhã? Eu falei, vou, segunda-feira. Me convida para ser diretor de futebol do Cruzeiro. Olha que bacana. Eu falei, você está ficando louco, Alvimar? Eu nunca fui... Ricardo, a imprensa gosta de você, nós estamos precisando de um diretor de campo, de um diretor de vestiário, porque nós temos, já passaram 4 diretores, depois que o Maluf saiu daqui, mais ninguém segurou a onda, eu falei, pô, diretor do grupo, Paulo Tuori, treinador, eu falei, nossa, aquilo, eu de Belo Horizonte e tal, minha família, a grande parte era cruzeirense, então eu falei, poxa, tal, salário bom em relação àquilo que a gente vem, fui, primeira semana, ou 2 semanas, Paulo Tuori cai. Ricardo assume. Não assume não. Porque o Paulo Tuori acabou fazendo esse caminho depois, né? Diretor, treinador, assume aqui, vai ali. Eu fui apresentado na Toca da Raposa 1, naquele auditóriozinho lá, fui apresentado com Paulo Tuori, e eu falei em alto e bom som lá, Miller, Clebão, Ozé, aí vai muita gente, o Cris, zagueiro. Timaço. Não tinha, nós fomos campeão da Copa do Brasil logo 2000. Em seguida. Aí eu peguei e falei assim, nunca serei o treinador do Cruzeiro saindo da função de diretor. Então, falei na frente do Paulo Tuori e tal. 1, 2 semanas depois, Paulo Tuori cai. Aí, e eu participo da demissão dele, assim, na sala, Paulo Tuori é um grande amigo.
mas eu não falei nada, o Alvimar é que comunicou e tal. Já era 1h, mais ou menos, a gente descendo aquela escadinha do restaurante ali da Toca 1. Aí tava eu, Valdir Barbosa e Alvimar. Isso já no 1h, 1h. Ele chega para mim e fala, Ricardo, assume para mim. O Filipão tá chegando. Porque o Filipão já estava vindo na Rix Mills e estava entrando, aquele negócio todo. Já tinha entrado. O Filipão estava disputando a Libertadores pelo Palmeiras, mas já estava acertado com o Cruzeiro. Aí eu falei, não vou. Se você quisesse, você tinha que ter me contratado como treinador. Agora, era isso que eu queria ouvir. Mentira, se eu falasse que ia ser treinador, era isso que eu queria ouvir. E realmente não assumi, fiz o ano inteiro de diretor profissional. Aí depois aconteceu o episódio, eu ir para a base, aí veio Ipatinga, eu fui e tal. Aí a gente vai emendando as pontas, né? Então é isso, eu já tinha trabalhado no América, Mamoré, América, Atlético veio no momento depois, fui campeão do Ipiranga, Atlético, dirigi Monte Azul, dirigi Rio Branco de Andradas. Olha, foram já uns 30 e tantos clubes que eu passei já nessa E aí, depois que você virou diretor, falou, agora eu vou para onde me convidar, eu gostei das funções todas. Começaram a me incomodar, Sérgio. Me incomodavam no mercado. Tem gente aí que jura que eu sou o melhor diretor do Brasil, que eu seria o melhor diretor do Brasil. Mas, na verdade, se você chegar hoje lá no meu escritório, na minha casa, que é aqui perto, você vai ver a minha mesa cheia de coisas, de estudos, das coisas do campo e do jogo. Questões do campo, de treino e jogo. Eu tenho uns 10 fornecedores de imagens de jogos do Brasil e do mundo para mim, para que eu analise, que eu faça. Então, tenho contato com uma meia dúzia de treinadores aí do Brasil que estão sempre me perguntando. E isso é engraçado. Você deve, se não foi o primeiro, um dos primeiros profissionais de campo a preocupar em escrever livro, né? Tem alguém que você lembra antes de você que fez isso? Um livro igual o meu, eu fui o primeiro, sem dúvida nenhuma, no Brasil. E ainda tenho muitas dúvidas de que haja, dentre os que já foram publicados, algum que tenha abrangência tática, de treinamento, e eu dou umas pinceladas de gestão técnica, porque é isso que a gente precisa entender. O projeto futebol é um projeto técnico, Sérgio. Então, assim, tudo que envolve um CT de treinamento, que dali emana tudo, emana o time que joga no domingo, que vai aparecer para o Brasil e para o mundo. Tudo é muito técnico-científico. No Brasil, nós temos uma mescla pelos modelos associativos, até porque os clubes nasceram, Cruzeiro e Atlético, 2 bairros vizinhos, nasceram de uma galerinha ali que montou um 11 contra 11 ali no Barro Preto, e uma do Iludes que montou e começaram a se rivalizar. Então, a origem do futebol no Brasil e quase que em muitos lugares pelo mundo é política, é uma origem de rivalidade, de confronto, Então, tem uma razão de ser da política. Mas o grande questionamento que a gente faz ao longo dos anos aí como profissional de futebol é que até que ponto a política interfere ou não, é benéfica, prejudicial para o jogo. Porque tá aí é uma searazinha que a gente nem falou e não vai ter tempo para falar aqui, que é o meu core de estudo, o meu núcleo de estudo a vida inteira. Nós brasileiros, nos adormecemos para a qualificação do jogo. Enquanto na Europa os caras já eram táticos desde 70, 80 anos atrás, até porque o que restavam para eles é a combinação. Não tinha tanto talento individual igual a gente tem. Só que daí veio o modelo sistêmico de abordagem do jogo e do treino. O modelo sistêmico é começar a treinar de uma maneira mais globalizada, e a Europa estava adiantada em termos táticos. E aí a Europa, chegou mais rápido. E nós aqui estamos achando ainda que o campo vai ter 80 metros para o meu camisa 10 pegar essa bola, ficar 5 minutos pensando para quem que ele passa, para que o meu ponta pegue essa bola e saia correndo com ela por uns 40 metros. Não há mais. Então nós temos um campo muito mais reduzido e tal. E a gente adormeceu para essa transição. E estamos no ponto de ônibus ali, esperando o melhor ônibus passar até hoje. E aí vem um ou outro, faz o lampejo. Eu acho que esse intercâmbio de treinadores tem sido bom nesse aspecto, apesar de que nós estamos trazendo muita merda, desculpa a expressão. Está vindo muito treinador de baixo nível, assim como jogadores também estrangeiros.
que eu acho que é um tiro no pé que nós estamos dando, abrindo 9 vagas para cada time. Você vai ver 2 times, eu não vou citar nomes agora de times, porque todos... É só la campanha com lô não sei o quê, com lá não sei o quê, com lê não sei o quê. O futebol brasileiro está perdendo totalmente sua característica. E que tenha 2 estrangeiros em cada time, qualificados. Eles merecem vir de qualquer forma. Nós estamos podando, então a gente fez uma miscelânea de muitas coisas que está acontecendo. Então a gente adormeceu um pouco no que diz respeito à evolução do jogo, sabe? Então, assim, eu acho que é por isso que a gente tem que dar um repensar maior do futebol brasileiro nesse aspecto. Mas você não acha que é só, e até combina com a minha pergunta que eu te fiz sobre a academia, eu também costumo falar isso muito na minha área mais da gestão, eu acho que de uma forma geral, a Europa saiu na nossa frente, mas porque eles se preocuparam em estudar, estruturar e suprimir. Porque quando eu vou falar de SAF, eu sempre cito, a gente foi pensar no modelo de negócio no esporte aqui no ano 2020, eles estão fazendo isso lá desde a década de 80. Quando a gente vai falar de treinador, que é uma das funções que você gosta e estuda, hoje é o que você falou, eu não tenho nada contra, mas hoje nós temos metade dos treinadores da Série A estrangeiro. E nós temos treinadores como na Alemanha, em Portugal, sobretudo, que é uma escola grande, com 28, 29, 30 anos, treinadores de grandes clubes, o que antes existia um preconceito. Mas por quê? Eles entenderam antes que o futebol tem que ser estudado. O jogo mudou, né? E em todas as áreas, dentro de campo ou fora de campo. Igual você falou, curso de treinador, lá já estão exigindo há muito tempo. Exatamente. Aqui nós temos ainda um cara anos, que, 20 anos que em campo tem dado resultado, mas que advoga contra isso, que é o Renato Gaúcho, por exemplo. É uma besteira estudar. É um pouco desse preconceito de uma forma geral também, você não acha, não? Porque a gente sempre foi nesse negócio o futebol tem que ser levado, o cara que assiste entende muito, quem joga, joga, quem não joga não adianta. Né? Eu cito sempre o maior expoente que eu acho que nós temos hoje de gestão de futebol no mundo é o Thiago Escuro, que é o CEO de um time de primeiro nível que disputa a Champions League, que está no mano. E o Thiago sai daqui em 2016 com o povo já diretor de planilha, né? E hoje está mostrando que ele estava certo e não o resto. Então, você não pensa que esse é um reflexo disso também? E é uma coisa que a se estimular mais, estudar mais o futebol, seja em qualquer campo, seja na gestão, seja o técnico, seja o preparador físico, né? Não tenho dúvida nenhuma, Sérgio, não tenho dúvida nenhuma. E não se fala em jogo sem considerar a gestão. Não se fala em gestão sem considerar o jogo. Então, assim, nós não teremos um marketing de um clube funcionando maravilhosamente bem, a governança, de uma maneira geral, funcionando maravilhosamente bem, se não tiver um produto para ser vendido. E o produto é e continuará sendo o campo, o jogo. O jogo em todas as suas, ó, a transformação do Manchester City. Olha a transformação que o Arsenal teve depois da saída do Wenger, que foi um baita treinador, mas já estava apagando a luzinha ali, chega esse menino, o Arteta, e o azar do Arteta é que está lá o Guardiola do outro lado. Mas ele, é lindo ver o time do Arsenal jogando também. Né? Então a gente vê as transformações. Com todo respeito ao treinador do Conte, que está hoje no Napoli, eu vi o Napoli com o Maurício Sarri. Pum! Que bum! Que coisa linda, 2 anos atrás, campeão italiano. Viu com o Spalletti. Maravilhoso. Já não está a mesma coisa, apesar de estar liderando o futebol italiano agora. Já não está a mesma coisa. Então, assim, o campo é muito convidativo. Vai a reboque todas as outras benfeitorias que se faz no clube. E não há motivo para dizer, o campo, não. A gestão e o campo, aqui, ó, assim, ó. O marketing e o campo, aqui, ó, assim, ó. Para que as coisas caminhem de uma maneira. Então, o treinador hoje, eu falo muito, isso é uma expressão até minha, Sérgio, que nós saímos de um treinador escalador para um treinador construtor. Um treinador escalador é aquele que tinha um sistema tático como a sua ferramenta tática de trabalho. Aí ele punha 11, 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, e era a mágica dele, ele era um escalador. É um termo até meio pejorativo. O construtor, quando ele tem o projeto, que é a planta, ele tem o material que ele vai comprar, ele tem o mestre de obra, ele tem os pedreiros, ele tem o tijolo em cima de tijolo, ele tem a arte de produção da sua obra, que é uma obra mais assim, o Niemeyer é mais assim, o outro. Enfim, então o construtor ele está muito mais envolvido em várias frentes. Então,
O treinador hoje que não é estudioso, não é dedicado, e não tem nada a ver de saber uma outra língua, tá? Não, Nós somos cheios de gringo aí que não falam o A em português aqui, e nós estamos engolindo esses caras. É isso aí. Né? Então, mas é falar bem o português, estudar o jogo que está disponibilizado para todo mundo aí, o modelo de jogo, o padrão jogo moderno está disponibilizado, estudar e aplicar. E os nossos dirigentes terem um pouquinho de paciência, ter um pouquinho de entendimento com o que é um projeto de médio e longo prazo no futebol. Não sou a favor de se manter treinador pelo tempo que ele tem que trabalhar, não. Quando você detecta uma incompetência brutal, você tem que tirar. Uhum. Eu sou contra a troca de treinador, onde o movimento de pressão externa prejudica um treinador qualificado. Uhum. Aí tá na hora de bater no peito, pô, vamos lá, esse cara tem que ficar. Aí a gente, por quanto tempo? Até o tempo realmente que todos nós temos nosso tempo. Amadurecer. Mas precisamos reverter isso aí. Uhum. Nós temos um time igual o Atlético Paranaense hoje, que eu trabalhei, dirigi, subi de divisão lá, fiquei 1 ano e 1 mês como treinador lá no Atlético Paranaense. 4 treinadores esse ano. 4 treinadores esse ano. Então, assim, é inadmissível um negócio desse. Enfim. Faz parte. Agora, o Ricardo, você falou uma coisa que eu concordo. Eu brinco assim, quando você falou mal, tá assim, pra falar mal, eu fico calado. Vamos falar bem. Falando bem, quem que hoje você disse aí que você disse, você gosta de ver brasileiro e estrangeiro? 2 times que eu gosto de ver jogar. Eu tô vendo, não assisti nenhum, mas tô vendo muita gente jogando o Felipe Luiz lá em cima, pelas primeiras 2 partidas que ele fez pelo Flamengo. Eu não assisti nenhuma das Felipe 2. Luiz não é treinador ainda, gente. Mas te pergunta Vou isso. falar olhando para a câmera. Felipe Luiz não é o treinador 2 ainda. jogos você não tem, né? É um ex-atleta fantástico, uma figura humana que me parece ser fantástica, tesão para trabalhar, para estudar, para entender. Já foi buscar a academia para poder estudar, para poder entender. Vai virar um grande treinador, o tempo vai dizer, mas ele não é treinador. E o que ele fez mais ou menos o que o Jorge Jesus, que é treinador, não é das minhas preferências, mas ele é um treinador já consagrado. Ele pegou um vestiário bagunçado. Bagunçado não, mas pegou um vestiário machucado. Machucado. O Jorge Jesus pegou um vestiário machucado. E com aquele jeitão dele, os caras do Flamengo, alguém tem dúvida que o elenco do Flamengo é altamente qualificado? Da América Latina deve ser o melhor. Pô, mas assim, sem dúvida. Então, o Jorge Jesus pegou um momento, os caras fizeram assim com ele, braçaram. E pronto, foram. Chuva de verão. De 9 meses, mas foi uma chuva de verão. Eu já falei isso algumas vezes, até aqui, num programa aqui da 98, eu queria ver o Jesus fazendo um contrato de 3, 4 anos do Flamengo, se ele permaneceria os 3, 4 anos. Com certeza não. Mas é uma coisa que nós teríamos que ver. E Felipe Luiz. Felipe Luiz 2 jogos. Pegou esse vestiário machucado também, porque tá machucado. Tava, né? E ele pegou, abraçou. Os caras se comprometeram porque precisam se comprometer. Então o vento... Nós vamos conhecer o treinador depois de 6 meses, depois de... né? Gosto muito do Abel Ferreira. Às vezes eu acho que ele tinha que ficar com a mordaça para não falar muita coisa, mas ele, por incrível que pareça, é um dos que defende... Tecnicamente brilhante. E defende os treinadores brasileiros. Você gosta de ver ele jogando? Defende os treinadores, gosto. Gosto, esse menino esse Jorge... esse Arthur Jorge do Botafogo. Fantástico. Adoro o Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz só precisava organizar mais posicionalmente o time dele, mas todos os outros conceitos do time dele em termos ofensivos são maravilhosos. Ele é um treinador, você fala assim, escolhe um treinador no Brasil, Fernando Diniz para mim. Então, é top, né? Então, assim, gosto, essa geração nova tem muito menino bom. O Seabra deu espetáculo ali, cara. Eu gosto muito de Seabra pelas histórias, né? Esse menino, Rafael... Eu até achei que ele iria pela característica pro Atlético Paranaense, em vez de ser o Lúcio. Na hora eu imaginei o Seabra vai para o Atlético Paranaense. O Lúcio também não é treinador, gente. Novo, é um ídolo que vai chegar, vai... Não entra. Vamos, daqui 6 meses, 1 ano, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Aí eu vou dizer, olha, o Lúcio realmente... Porque eu quero ver, assim, eu vejo a fotografia do time. No esporte, agora nós fizemos a contratação do Mariano Sosso. Então, nós fomos convidados a trazer um estrangeiro. Vamos priorizar um estrangeiro, vamos e tal. Eu acho que vale a pena isso aqui, viu, Vinícius? Porque é uma história legal, assim, que pode representar
O Mariano Souza ficou lá uns 7 meses. Ele não foi demitido por problemas técnicos. Ele é um treinador qualificado tecnicamente. Eu vi o menino da análise de desempenho, os meninos, os rapazes da análise de desempenho, me mostraram 3, 4 nomes. E, consequentemente, 3, 4 edições de vídeo desses treinadores. 2 portugueses, um argentino e tal. Eu vi um outro, Mariano Souza, eu falei, esse camarada é diferente, Jorge. O Jorge era o meu diretor executivo. Ah, mas o que você... Olha, aqui, tá treinando assim. Vi 50 minutos, 1 hora de vídeo editado dele. Falei, eu acho que nós vamos ver esse cara aqui. Vamos entrevistar ele? Vamos. Entrevistamos o Mariano Souza. Uma entrevista fantástica, um cara inteligente, um cara que tem história com o Brasil e tal, que a mãe dele dá aula disso, daquilo. Aí, pô, vamos apresentar para a diretoria estatutária? Vamos. Apresentamos. Aí chegamos lá na sala do presidente, mostramos no vídeo alto lá, no vídeo grande. Ricardo, como é que você acha? Eu falei, não, esse time está jogando assim. Pô, são 5 times que ele está aqui representado. Tá isso, papo. Eu vi o time do Mariano Souza, entrevistaram, os caras gostaram, vamos trazer, trouxemos. Critério técnico para trazer o cara. Uhum. Eu quero ver o Lúcio, quero ver o Felipe Luiz, 10 jogos de cada um. Aí eu falo, poxa, esse cara... Substituiu bem, teve a leitura. Eu vejo o desenho da equipe dele. Entendi. Eu vejo o vai e vem. Tem treinador no mundo aí que eu vejo o vai bacana e o vem. Não é tão bom. Vai com 10 e o vem com 6. Uhum. Times top no mundo. Uhum. Né? Então, a gente fica muito nessa de que o time tem que estar com saída de 3. Saída de 3 é um detalhe do detalhe do detalhe do detalhe de um argumento de jogo, entendeu? É complexo. Agora, uma coisa, a gente já está finalizando, né? Eu queria ver, você que passou igual agora no esporte, coordenador técnico, diretor de base, treinador, o que foi o mais difícil, mais desafiador de tudo que você fez? Ou dependendo do time, da circunstância e a posição, são desafios diferentes? Ou tem um desses cargos que você acha, não, esse aqui me consome mais, me puxou mais? Não, ser treinador e no Brasil é mais difícil, com certeza, é mais difícil. Eu não vou especificar o clube, mas... no Atlético Paranaense, que nós fizemos uma campanha lindíssima, depois de 5 jogos, não perdi nenhum, tinha ganhado 4, empatado 1, 88% de aproveitamento, o presidente me chama, o Petralha, que eu adoro, é até meio contraditório dizer isso, que adoro o Petralha, porque ele é uma figura que ele mesmo fala, 30 anos de análise e até hoje não resolveu nada. Ele fala comigo, isso não vale nada. Desde 94 que ele está na cadeira. Mas é uma figura fantástica que eu prezo muito. Aí ele discutindo a qualidade do trabalho. Eu falei, presidente, me manda embora, cara, porque ele falou, você tem que fazer coisa diferente. Então a vida de treinador é uma vida muito ingrata, realmente. Então é mais difícil, mas a do executivo também está ficando. Então é difícil você apontar. Mas eu digo assim, conversando com o João Paulo Medina ontem, João Paulo Medina. Grande Medina, da Universidade do Futebol. Aí eu falei, João Paulo, nós dois já somos 2 coroas, você mais velho que eu, e a gente continua ainda apaixonado por isso, identificado com isso, e querendo melhorar isso, melhorar aquilo, né, o prazer que a gente tem. Então, adoro, se tivesse que começar tudo de novo, começaria e tá tudo muito bom. Mas o coração deu uma apertadinha quando o nosso querido Lucas, seu filho, Lucas Drubis, que trabalhou, né, lá no Cruzeiro, tinha a oportunidade de conviver, um menino sensacional, super inteligente, estudioso, resolveu ir para essa vida, porque caiu meio assim, né? Ele sai de supervisor para supervisor no esporte, quando o Klaus sai, ele vira diretor de futebol com 26, 27 anos. O coração deu uma apertada na hora? Muito assim, porque eu não fiz nada. Ele fala muito nas entrevistas dele que o exemplo dele é o pai. Aliás, se ele falasse que não, ele estava fudido comigo. Estava o dia inteiro vivendo aquilo, né? Mas não, assim, eu vejo que o olhinho dele brilha, sabe? Aí não tem como você tirar isso da pessoa. Mesmo e tal. Então, que Deus tome conta da carreira dele, que não é fácil. Mas não tem jeito de eu falar não para ele. E que faz muito bem. Estamos aqui torcendo aí ele hoje lá no Ceará para que ele consiga um sucesso. Eu tenho muita satisfação disso quando a gente vê a turma que a gente teve a oportunidade de estar junto. De você, Sérgio. E a recíproca é verdadeira. Eu falo que tem coisas que são legais, Ricardo. Outro dia toca o meu telefone depois de muito tempo, o Belete me ligou aí para falar que assumiu o Sub-19 do Barcelona, que a primeira oportunidade dele foi aqui, agradecendo e tal. Então, eu fico feliz de ver essas pessoas que estiveram ao nosso redor, né, podendo ocupar espaços e ver o Lucas lá hoje. Estamos torcendo, se Deus quiser vai subir.
Aí nós vamos comemorar aqui depois. Se Deus quiser. Eu acho, Sérgio, assim, você, o Vinícius e a todo mundo aí da 98 que estão sempre me chamando, né, para vir aqui. É uma furada danada me chamar, porque eu falo demais, Não, mas a ideia é essa. Né? A gente tem uma hora para conversar. Se falar de menos, a gente fica sem assunto. Eu falo demais e não sei se o telespectador, se o ouvinte gosta de ouvir muito, não. Mas meu coração pulsa mesmo. Eu não tenho o mínimo interesse de parar. E se eu me perceber um dia que eu tô quebrando, que eu tô dando... Desmotivado? Mas de jeito nenhum. Eu me sinto energizado demais, eu gosto demais disso que eu faço. Se amanhã tiver que ir para a beira de campo ser treinador, a minha ideia é manter como diretor esportivo. Não gosto dessa direção executiva, não me sinto bem negociando com empresários, salários, organização. Fiz isso numa época de mais jovem, mas a minha área é uma área técnica, tática, é o campo, é o treino, é gestão de pessoas, eu gosto disso, adoro. E tem muito a ver com o treinador, né? Então, se amanhã não pintar essa da coordenação, da direção esportiva, tiver que voltar para o campo, vou com prazer e com tesão de quem estava começando a carreira. Bacana. Obrigado, sucesso, prazer te receber aqui mais uma vez. Ouvir história demais, todo meu. Convidado por você, muito legal. Vamos falar sempre mais. Vamos continuar, porque falta muito assunto para conversar ainda. Falta muito. Obrigado. E a vocês, obrigado por estar aqui com a gente mais uma noite aqui dessa terça-feira. Semana que vem, estamos juntos de novo. Uma ótima noite. Fiquem com Deus.